O que acontece quando uma faxineira de Cidade Tiradentes entra em um apartamento de luxo no Morumbi e encontra um bebê chorando sozinho? Uma história que vai tocar seu coração e mostrar que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem divide o mesmo amor. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. O elevador do condomínio Palazzo Morumbi subia lentamente e Thalita Oliveira sentia o estômago revirar a cada andar. Não era medo das alturas, era a sensação de estar invadindo um mundo que não era seu. Aos 23 anos, ela carregava nas mãos calejadas a esperança de dias melhores e no coração a saudade da terra vermelha de Minas Gerais. Apartamento 1204, murmurou para si mesma, conferindo novamente o papel amassado onde estava anotado o endereço. O corredor do 12º andar era um mar de mármore branco e plantas ornamentais que provavelmente custavam mais que seu salário mensal. A porta se abriu com um clique eletrônico após ela digitar o código que a agência havia fornecido. O apartamento era uma sinfonia de tons neutros e mobiliário de design tão impecável que parecia saído de uma revista. Thalita respirou fundo, inalando o cheiro de limpeza profissional, misturado com algo indefinível, talvez solidão. Ela começou pela sala, seus passos abafados pelo tapete persa. Cada móvel parecia ter seu lugar exato, cada objeto uma função específica. Não havia sequer uma marca de vida ali, nenhuma xícara esquecida, nenhum livro aberto, nenhum sinal de que alguém realmente vivesse naquele lugar. Foi quando terminou de aspirar o último canto da sala que ouviu. Um som que cortou. O silêncio, como uma lâmina, um choro desesperado agudo que vinha do andar superior. Thalita congelou. Não havia ninguém em casa, pelo menos era o que a agência havia garantido. O choro continuava intensificando-se e algo em seu peito se apertou. Era um choro de bebê, mas não um choro qualquer. Era o som de alguém que havia desistido de ser consolado. Suas pernas se moveram antes que sua mente pudesse processar. Subiu a escadaria em caracol, guiada apenas pelo instinto maternal que desconhecia possuir. O som ficava mais alto a cada degrau, mais desesperado, mais aflitivo. No final do corredor, uma porta entreaberta revelava um quarto que contrastava completamente com o resto da casa. Rosa e branco dominavam o ambiente com móveis de madeira nobre e uma decoração que gritava cuidado e carinho. No centro, um berço onde uma bebê de aproximadamente 3 meses chorava com tal intensidade que seu rostinho estava vermelho. Thalita não hesitou. Suas mãos experientes, que já haviam cuidado dos irmãos menores lá em Minas, pegaram a criança no colo com delicadeza. O efeito foi imediato. O choro cessou como por mágica, e 2 olhinhos escuros se fixaram nos seus, com uma intensidade perturbadora. Princesinha, murmurou Thalita, embalando a bebê contra o peito. Onde é que está sua mamãe? A criança se aconchegou contra ela, como se a conhecesse há anos, e Thalita sentiu algo inexplicável se movendo em seu coração. Era como se todas as peças de um quebra-cabeças, que ela nem sabia que estava montando, tivessem se encaixado de uma só vez. Quem é você? A voz masculina atrás dela fez Thalita se virar bruscamente, ainda com a bebê nos braços. No batente da porta estava um homem de aproximadamente 36 anos, cabelos escuros, ligeiramente desalinhados e olhos que carregavam um cansaço profundo. Usava um terno caro, mas a gravata estava frouxa e as mangas arregaçadas. Eu sou da empresa de limpeza, gaguejou Thalita, sentindo o calor subir as bochechas. Ouvi ela chorando e... Há quanto tempo ela parou de chorar? A pergunta veio carregada de uma urgência que Thalita não compreendeu imediatamente. Assim que a peguei no colo, senhor. Rafael Mendes, pois, era ele quem estava diante dela, passou a mão pelos cabelos e a encarou como se ela fosse um fenômeno inexplicável. Helena havia passado as últimas 3 semanas chorando incessantemente. 3 babás diferentes, haviam sido demitidas, 2 pediatras consultados, e ele havia perdido a conta das noites em claro. Como você se chama? Perguntou, se aproximando. Devagar. Thalita Oliveira.
Talita, repetiu ele, e o nome soou diferente em sua voz. Esta é Helena, minha filha. Os olhos de Talita percorreram o quarto, procurando sinais de uma presença feminina, mas não encontraram nenhum. Apenas fotografias de Rafael com a bebê e uma única foto em preto e branco no criado mudo, uma mulher linda de cabelos longos sorrindo. Sua esposa... Começou a perguntar, mas Rafael a interrompeu. Morreu no parto. As palavras saíram secas, automáticas, como se ele as tivesse repetido tantas vezes que perderam o peso. Helena se mexeu nos braços de Talita, emitindo um pequeno som de contentamento. Rafael observou a cena com uma expressão indecifável. Ela nunca para de chorar, murmurou ele mais para si mesmo. Nunca. Bebês choram quando precisam de algo, disse Talita suavemente. Comida, fralda, limpa, carinho. Ou às vezes só precisam sentir que não estão sozinhos. Você tem filhos? Não, senhor, mas ajudei a criar meus 3 irmãos menores. Rafael a observou por um longo momento. Havia algo na maneira como Talita segurava Helena, na forma como a bebê se acalmara instantaneamente em seus braços que o deixava sem palavras. De onde você é? Perguntou, notando o sotaque suave. Interior de Minas. Vim para São Paulo tentar uma vida melhor. E está conseguindo. Talita hesitou. Poderia mentir, dizer que sim, que estava tudo bem. Mas havia algo nos olhos daquele homem, uma vulnerabilidade disfarçada de frieza, que a fez ser honesta. Ainda estou tentando, senhor. Helena fez um pequeno ruído e abriu os olhos, fixando-os no rosto de Talita. Um sorriso minúsculo, o primeiro que Rafael vira em semanas, curvou os lábios da bebê. A emoção que atravessou o peito de Rafael foi tão intensa que ele teve que se afastar do batente da porta. Há quanto tempo não via sua filha sorrir? Há quanto tempo não havia simplesmente, tranquila, termine seu trabalho, disse ele a voz mais áspera que pretendia. Eu preciso fazer algumas ligações. Mas antes de sair, se virou uma última vez. Talita. Sim, senhor. Obrigado. E então ele saiu, deixando Talita sozinha com Helena, que havia adormecido em seus braços, como se fosse o lugar mais natural do mundo. Enquanto embalava a bebê adormecida, Talita olhou pela janela do quarto para a vista deslumbrante de São Paulo. Lá embaixo a cidade se estendia infinita com suas luzes e promessas, mas ali naquele quarto rosa e branco, com uma criança nos braços que mal conhecia, ela sentiu algo que não sentia desde que saíra de Minas. Ela sentiu que estava em casa. O que ela não sabia era que naquele momento sua vida estava prestes a mudar para sempre. O dia amanheceu cinzento sobre São Paulo, mas Talita acordou com um estranho quentinho no peito. Durante toda a noite sonhara com olhinhos escuros e um sorriso pequenino, que parecia ter gravado em sua memória. No apartamento dividido em Cidade e Tiradentes, suas colegas de quarto já haviam saído para o trabalho. Talita preparou seu café, com leite único luxo, que ainda se permitia, e checou o celular. Uma mensagem da agência a aguardava. Talita, o cliente do Morumbi, solicitou especificamente você para hoje. Endereço o mesmo. Seu coração disparou. Será que havia feito algo errado? Talvez Rafael tivesse ficado bravo por ela ter pegado Helena no colo. Talvez fosse sua última chance naquele apartamento luxuoso. 2 horas depois, ela estava novamente no elevador do condomínio Palazzo Morumbi, mas desta vez Rafael a esperava na porta. Ele usava uma camisa social branca e calça, jeans, uma combinação que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Pontual, observou ele, abrindo caminho para que ela entrasse. Isso é bom. Bom dia, senhor. Como está, Helena? A pergunta saiu naturalmente, e Rafael pareceu surpreso pela preocupação genuína em sua voz. Dormiu a noite toda, primeira vez em 3 semanas. Ele fez uma pausa, como se processasse a informação pela primeira vez. Desde que você esteve aqui ontem. Talita sorriu, sentindo um alívio que não sabia que precisava. Ela deve ter ficado cansada de tanto chorar. Talvez. Rafael a observou enquanto ela organizava seus materiais de limpeza. Talita, preciso conversar com você. Pode sentar. O coração dela despencou. Era isso. Ele ia demiti-la. Provavelmente descobrira que ela não tinha todas as qualificações que a agência exigia,
ou talvez tivesse achado inadequado ela ter pegado Helena no colo. Fiz algo errado, senhor. Pelo contrário. Rafael se sentou no sofá de couro, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Você fez algo que ninguém mais conseguiu fazer. Thalita se sentou na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas no colo. Rafael a estudou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Vou ser direto. Tenho uma proposta para você e quero que pense bem antes de responder. Estou ouvindo. Há 3 semanas desde que trouxe Helena para casa, ela não parou de chorar. Troquei de babá 3 vezes. A última saiu ontem de manhã, disse que não aguentava mais. Helena não aceita mamadeira, mal dorme e eu... Ele parou passando a mão pelo rosto. Eu não sei mais o que fazer. Thalita permaneceu em silêncio, percebendo a vulnerabilidade por trás da fachada controlada. Ontem, em 5 minutos com você, ela sorriu. Dormiu. Parecia feliz. Rafael se inclinou para a frente. Então tenho 2 opções para te oferecer. 2 opções. Primeira, você continua com a limpeza. Meio período, 3 vezes por semana, pagamento normal da agência. Thalita assentiu aguardando. Segunda opção, você vem trabalhar para mim diretamente. Não como faxineira, mas como cuidadora da Helena. Período integral, quarto aqui no apartamento, folgas quinzenais para visitar sua família. E um salário 3 vezes maior que o da agência. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thalita piscou várias vezes, certeza de que havia ouvido errado. 3 vezes maior. 3 vezes maior, confirmou Rafael. Mas antes que responda, precisa entender. Helena é minha prioridade absoluta. Ela perdeu a mãe antes mesmo de conhecê-la e eu não posso perder ela também. Se aceitar, estará assumindo a responsabilidade por uma criança que não é sua, mas que precisa desesperadamente de alguém que se importe. Thalita sentiu os olhos marejarem. 3 vezes o salário significaria poder mandar dinheiro para casa, ajudar a mãe, talvez até mesmo voltar a estudar. Posso ver ela? Rafael pareceu surpreso pela pergunta, mas assentiu. Claro. Ela está acordada. Eles subiram juntos até o quarto rosa e branco. Helena estava no berço, olhando fixamente para o mobile acima de sua cabeça. Quando viu Thalita, seus olhinhos se iluminaram e ela emitiu um pequeno gritinho de alegria. Oi, princesinha, murmurou Thalita, pegando-a no colo. Helena imediatamente se aconchegou contra ela, como se fosse o movimento mais natural do mundo. Rafael observou a cena e Thalita percebeu algo mudando em sua expressão. Era como se ele estivesse vendo algo que tinha perdido a esperança de encontrar. Por que está fazendo isso? Perguntou Thalita, ainda embalando Helena. Quer dizer, por que confiar em mim? Você mal me conhece. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. Por quê? Disse ele finalmente. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. E por que Helena escolheu você? Bebês não escolhem? Este bebê escolheu. Rafael se virou para encará-la. A pergunta, se é você, escolhe ela também. Thalita olhou para Helena, que havia começado a adormecer em seus braços. Pensou no quarto apertado em Cidade Tiradentes, nos sonhos adiados, na família distante. Mas mais que isso, pensou naquela criança pequenina que havia perdido a mãe e parecia ter encontrado nela algo que precisava. Se eu aceitar, disse ela devagar, como seria, digo, as regras, os horários? Sem regras, além do óbvio, cuidar bem dela, me manter informado se algo acontecer e... Ele hesitou. E entender que sou o pai dela. A decisão final sobre tudo sempre será minha. Claro, eu entendo isso. Há uma última coisa. Rafael parecia desconfortável. Eu trabalho muito. Viajo ocasionalmente. Haveria momentos em que vocês estariam sozinhas aqui por dias. Você se sentiria confortável com isso. Thalita olhou ao redor do quarto, imaginando-se ali todos os dias, cuidando de Helena, vendo-a crescer. A perspectiva não a assustava, a emocionava. Senhor Rafael, disse ela usando seu nome pela primeira vez, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que está fazendo isso sozinho? Quer dizer, não tem família que possa ajudar. A expressão de Rafael se endureceu ligeiramente. Meus pais moram na Europa.
Acham que Helena deveria ser criada por uma babá qualificada, enquanto eu refaço minha vida. Os pais da minha esposa, bem, eles não aprovaram nosso casamento desde o início. E você quer refazer sua vida? A pergunta saiu antes que Talita pudesse se censurar. Rafael a encarou com uma intensidade que a fez corar. Minha vida agora é Helena, disse ele simplesmente. O resto pode esperar. Helena fez um pequeno ruído e abriu os olhos, olhando diretamente para Talita como se estivesse esperando uma resposta. Eu aceito, disse Talita, e as palavras saíram com uma convicção que a surpreendeu. Aceito cuidar dela. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi como o sol nascendo após uma longa noite. Sério, sério. Talita beijou a testa de Helena suavemente. Quando o senhor quer que eu comece, que tal agora? E foi assim que, em questão de minutos, toda a vida de Talita Oliveira mudou. Ela havia saído de Cidade Tiradentes como uma faxineira desesperada por trabalho e estava prestes a se tornar parte de uma família que nem sabia que existia. Mas enquanto Rafael explicava detalhes práticos sobre horários de mamadeira e trocas de fralda, Talita não podia deixar de se perguntar o que aconteceria quando ela inevitavelmente se apegasse demais àquela criança que não era sua. O que aconteceria quando começasse a sentir por aquela casa, por aquela família improvável, algo que fosse além de um trabalho? O que ela não sabia era que Rafael estava se perguntando exatamente a mesma coisa. Uma semana depois de aceitar a proposta, Talita se encontrava no que seria seu novo quarto, uma suíte espaçosa no segundo andar do apartamento adjacente ao quarto de Helena. A vista da janela mostrava o mesmo panorama deslumbrante de São Paulo, mas agora ela podia observá-lo sem pressa, sem a pressão de terminar o trabalho e correr para o próximo cliente. Suas poucas posses cabiam em 2 malas pequenas. Olhando para elas no meio daquele quarto, que era maior que todo o apartamento que dividia em Cidade Tiradentes, Talita sentiu uma mistura estranha de gratidão e inadequação. Está tudo bem. Sai! A voz de Rafael a fez se virar. Ele estava parado na porta carregando Helena, que usava um macacãozinho amarelo que realçava seus olhinhos escuros. Está sim, obrigada. Talita se aproximou e Helena imediatamente estendeu os bracinhos para ela. Como nossa princesa dormiu. 8 horas seguidas. Rafael entregou a bebê para Talita com um sorriso cansado. Não sei como você fez isso. Rotina, disse Talita automaticamente balançando Helena de forma suave. Bebês gostam de saber o que esperar. Banho na mesma hora, comida na mesma hora, música na mesma hora. Música, Talita corou. Eu cantava para meus irmãos quando eram pequenos. Músicas sertanejas, cantigas de roda. Se o senhor não se importar, posso cantar para Helena também. Por favor, pode chamar só de Rafael. E claro que pode cantar. Ele hesitou. Na verdade, eu gostaria de ouvir. Agora, se você não se importar. Talita se sentou na poltrona do quarto, acomodando Helena no colo. Começou baixinho, quase sussurrando uma cantiga mineira que sua avó costumava cantar. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Helena ficou hipnotizada, seus olhinhos fixos no rosto de Talita. Mas foi Rafael quem mais pareceu tocado. Havia algo na voz de Talita, na suavidade de suas mãos, embalando Helena, que transformava aquele quarto moderno em algo muito mais acolhedor. Sua voz é linda, disse ele quando ela terminou. Minha mãe que tem voz bonita, eu só sei algumas músicas. Helena gostou. De fato, a bebê havia adormecido completamente relaxada nos braços de Talita. Era a 3ª vez em uma semana que isso acontecia sem drama, sem choro, sem resistência. Rafael, disse Talita hesitante, posso fazer uma sugestão, claro. Que tal abrirmos algumas janelas? O apartamento é lindo, mas parece fechado demais para uma criança. Rafael piscou como se a ideia nunca tivesse ocorrido a ele. Pode. Abrir quantas quiser. Nos dias seguintes, mudanças sutis começaram a acontecer. Talita abriu as janelas todas as manhãs, deixando o ar fresco de São Paulo circular pelo apartamento. Ela moveu algumas plantas para locais onde receberiam mais luz solar. Colocou uma mantinha colorida que trouxera de casa no sofá da sala. Pequenas mudanças que fizeram uma diferença enorme.
Rafael começou a chegar em casa mais cedo. Oficialmente, era para verificar como Helena estava se adaptando, mas Thalita notou que ele ficava por perto mais tempo que o necessário. Como foi o dia dela? Tornou-se sua pergunta padrão ao chegar. Maravilhoso! Thalita sempre respondia e sempre tinha histórias para contar. Como Helena havia rido quando um passarinho pousou na janela. Como ela havia tentado pegar as bolinhas de sabão que Thalita fez durante o banho. Como tinha dormido na varanda durante a tarde embalada pela brisa e pelo som distante da cidade. Você está fazendo este lugar parecer uma casa de verdade, disse Rafael numa quinta-feira à noite, encontrando Thalita na varanda gourmet, embaundo Helena enquanto observava o pôr do sol. Não era antes. Rafael se sentou na cadeira ao lado dela. Era um apartamento onde eu dormia entre viagens de trabalho. Agora eu sinto vontade de voltar para casa. O comentário criou um silêncio confortável entre eles. Helena dormia profundamente, e lá embaixo São Paulo acendia suas luzes noturnas. Rafael, disse Thalita depois de um tempo, posso perguntar sobre ela, sobre a mãe da Helena. O rosto dele se fechou instantaneamente, mas não de forma hostil. Era mais como se ele estivesse se preparando para uma dor familiar. Renata? Seu nome era Renata. Ela era bonita. Vi a foto no quarto da Helena. Era mais que bonita. Era intensa, determinada. Quando decidia algo, o mundo inteiro quis se adaptar. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Helena herdou os olhos dela. Como vocês se conheceram? Ela era arquiteta. Estava reformando meu escritório. Primeira vez que a vi, estava brigando com o empreiteiro porque ele tinha usado o tom errado de tinta. Rafael riu baixinho. 3 tons mais claro do que ela havia especificado. Eu nem conseguia ver a diferença, mas para ela era inaceitável. E você se apaixonou por isso. Me apaixonei porque ela se importava, com detalhes que ninguém mais via, com coisas que ninguém mais considerava importantes. Ela fazia tudo com paixão. Thalita percebeu que Rafael estava perdido nas memórias, e uma pontada de algo que não conseguia identificar atravessou seu peito. Não era exatamente ciúme, como poderia ter ciúme de uma mulher que havia morrido. Era mais como inadequação. Ela queria muito ser mãe. Queria. A voz de Rafael ficou mais baixa. Tentamos por 2 anos. Quando ela finalmente engravidou, foi como se o mundo dela tivesse se completado. Ela já estava planejando o quarto, escolhendo nomes, comprando roupinhas, até que... Ele não precisou terminar. Thalita entendeu. Sinto muito, disse ela suavemente. No hospital, nos últimos minutos, ela me fez prometer que eu daria a Helena tudo o que ela não poderia dar. Amor, estabilidade, uma família, mas eu não sei se estou conseguindo. Você está sim. Thalita olhou para Helena dormindo em seus braços. Ela está segura, alimentada, cuidada, e mais importante, ela está amada. Como você pode ter certeza? Porque vejo como você olha para ela, como você se preocupa, como você quer fazer tudo certo. Thalita sorriu. Amor não é perfeição, Rafael. Amor é tentar todos os dias. Rafael a encarou com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Havia algo naqueles olhos escuros que a fazia sentir como se ele estivesse vendo através dela, lendo pensamentos que ela nem sabia que tinha. É você, Thalita. O que te trouxe para São Paulo além da necessidade de trabalho? Sonhos, eu acho. Ela ajeitou Helena em seus braços. Ou a falta deles. Em Minas, minha vida estava decidida desde que nasci, ajudar em casa a casar com algum rapaz. Da cidade ter filhos, repetir a história da minha mãe. Não que seja ruim, mas você queria mais. Queria pelo menos ter a opção de escolher. Thalita riu baixinho. Engraçado como a vida é. Vim para São Paulo fugindo da ideia de cuidar de crianças. E acabei aqui. Se arrependeu. Thalita olhou para Helena, depois para Rafael, depois para a vista de São Paulo se estendendo infinita à frente deles. Pensou no apartamento em cidade, Tiradentes, nos trabalhos frustrantes, na solidão, que carregava mesmo cercada de pessoas. Não, disse ela, e sua voz carregava uma convicção que a surpreendeu. Não me arrependi nem um pouco. Naquela noite, depois que Rafael foi dormir,
Talita ficou acordada, olhando para o teto do seu novo quarto. Pela primeira vez em meses, ela sentia como se estivesse no lugar certo. Não apenas geograficamente, mas existencialmente. Helena estava segura no quarto ao lado. Rafael estava dormindo no andar de baixo, e ela estava ali cuidando de uma família que não era sua, mas que de alguma forma estranha parecia estar se tornando. Mas uma voz pequena em sua cabeça a alertava: cuidado, Talita. Não se apegue demais. Lembre-se de que você é funcionária, não família. Lembre-se de que isso é temporário. O problema era que, olhando para a foto de Renata na mesinha ao lado da cama que Rafael havia colocado ali, para Helena se acostumar com o rosto da mãe, Talita estava começando a esquecer que aquilo era apenas um trabalho. E isso, ela intuía, poderia ser perigoso para todos os envolvidos. O primeiro mês passou como um sonho dourado. Helena crescia visivelmente, seus sorrisos se tornavam mais frequentes e sua personalidade começava a emergir. Era curiosa como a mãe, observando tudo com uma intensidade impressionante para uma bebê de 4 meses. Talita estabeleceu uma rotina que funcionava como um relógio suíço. Banho às 7 da manhã, brincadeiras na varanda, enquanto o sol ainda estava suave, soneca às 9, mamadeira às 11. À tarde, música e massagem, e à noite, depois que Rafael chegava, histórias sussurradas até Helena adormecer. Você perdeu sua vocação, disse Rafael numa sexta-feira, encontrando Talita na sala brincando de esconde-esconde com Helena. Deveria ser pedagoga. Na verdade, disse Talita, colocando Helena no carrinho, era isso que eu estava estudando antes de vir para São Paulo. Era pedagogia EAD. Tranquei quando não consegui mais pagar. Rafael parou de folhear os papéis que trouxera do escritório. Por que não me contou? Não achei relevante, não terminei o curso. Mas quer terminar. Talita deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas Rafael percebeu o brilho em seus olhos. Claro que quero, mas é questão de prioridades. Preciso trabalhar. E se não fosse questão de prioridades? Se você pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Como assim? Rafael se sentou no sofá ao lado dela. Posso pagar seu curso. Considere parte do pacote de benefícios. Talita piscou várias vezes. Certeza de que havia ouvido errado. Rafael, você não pode... Posso sim, e vou. Ele se inclinou para a frente. Talita, em 1 mês, você transformou minha filha. Ela estava definhando e agora está florescendo. Se você quer estudar pedagogia, então vai estudar pedagogia. Mas e o trabalho? As responsabilidades com Helena? Helena dorme 2 horas por tarde. Você pode estudar nesse período. E à noite, depois que ela dormir. Rafael sorriu. Além disso, quem melhor para cuidar da minha filha que uma pedagoga qualificada? Talita sentiu os olhos marejarem. Por que você está fazendo isso por mim? A pergunta ficou no ar entre eles, carregada de uma intimidade que nenhum dos dois estava preparado para reconhecer. Por quê? Disse Rafael finalmente. Você faz parte da nossa vida agora, e eu cuido das pessoas que fazem parte da nossa vida. Foi nessa noite que as linhas começaram a se borrar definitivamente. Rafael chegou em casa mais cedo que o usual, carregando sacolas de comida chinesa. Pensei que podíamos jantar juntos, disse ele, evitando o olhar de Talita, para comemorar sua volta aos estudos. Helena já jantou. Sim, ela está brincando no tapete da sala. Era a primeira vez que jantariam juntos. Até então, Rafael sempre comia no quarto ou no escritório, mantendo uma distância respeitosa. Mas naquela noite, ele pôs a mesa da varanda, gourmet com pratos de verdade, acendeu velas e até abriu uma garrafa de vinho. Não precisava de tudo isso, disse Talita, mas estava claramente tocada pelo gesto. Precisava sim. Você merece ser celebrada. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos que iam além de Helena. Rafael contou sobre sua empresa de consultoria, financeira, sobre as viagens que fazia, sobre a pressão constante de sempre tomar as decisões certas. Talita falou sobre sua infância em Minas, sobre os sonhos que tinha quando era criança, sobre como era difícil ser a filha mais velha de uma família numerosa. Você sempre quis ter filhos? Perguntou Rafael quando estavam na 2ª taça de vinho. Sim e não, disse Talita, observando Helena brincar com um chocalho no tapete ao lado deles.
Queria, mas não tão cedo. Achava que primeiro precisava me encontrar, saber quem eu era, independente de ser mãe, esposa, filha. E agora sabe quem é. Talita riu baixinho. Estou começando a descobrir. E você sempre quis ser pai. Não. A resposta veio sem hesitação. Até conhecer Renata, nunca pensei em filhos. Ela que me convenceu de que eu seria um bom pai. E ela estava certa. Você acha? Tenho certeza. Talita se inclinou para pegar Helena, que estava começando a ficar irritada. Helena é a prova. Viva disso! Rafael observou Talita embalar Helena cantando baixinho aquela cantiga mineira que havia se tornado a trilha sonora da casa. A luz das velas dançava no rosto de Talita, e Rafael se pegou pensando que nunca havia visto nada tão bonito. Talita, disse ele impulsivamente, você é feliz aqui? Muito feliz, respondeu ela sem hesitar. É a primeira vez em muito tempo que me sinto útil, que me sinto em casa. Bem, disse Rafael levantando a taça, então um brinde à nossa casa. A nossa família, acrescentou Talita sem pensar e então corou furiosamente. Quer dizer, não, disse Rafael suavemente, tocando a taça dela com a sua. A nossa família está perfeito. Foi nesse momento que ambos perceberam que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Não eram mais patrão e funcionária. Não eram apenas duas pessoas cuidando de uma criança juntas. Eles eram algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Mais tarde naquela noite, depois que Helena estava dormindo e Rafael havia ido para seu quarto, Talita ficou na varanda observando a cidade. O vinho havia deixado suas bochechas coradas e sua mente ligeiramente turva, mas ela estava lúcida o suficiente para entender que estava em território perigoso. Ela estava se apaixonando pela criança, pela casa, pela vida que estavam construindo juntos. E pior, estava começando a se apaixonar por Rafael. E isso era um problema, porque Rafael ainda usava a aliança de casamento, porque o quarto dele ainda tinha fotos de Renata por toda parte, porque na mesa de cabeceira dele havia um livro que Renata estava lendo quando morreu, com um marca-páginas na mesma página há meses. Rafael não estava disponível emocionalmente. Ele estava oferecendo trabalho, estabilidade, até mesmo carinho, mas não amor. Não o tipo de amor que Talita estava começando a sentir por ele. Ela precisava ser cuidadosa, precisava lembrar seu lugar, mas quando Rafael apareceu na varanda vestindo apenas uma camiseta e shorts para dormir, cabelos desalinhados e um sorriso sonolento, todas as suas resoluções se dissolveram como açúcar na chuva. Não consegue dormir? Perguntou ele, se apoiando na balaustrada ao lado dela. Só aproveitando o silêncio, mentiu ela. Foi uma noite boa, disse ele, e sua voz carregava algo que Talita não conseguiu identificar. Foi. Eles ficaram em silêncio observando São Paulo dormir lá embaixo. O ar noturno carregava o cheiro de chuva distante e possibilidades. Talita, sim. Obrigado por tudo, por Helena, por trazer vida para esta casa. Ela se virou para encará-lo e a intensidade em seus olhos a fez perder o fôlego. Havia algo ali, algo que ia além de gratidão. Rafael. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele beijou sua testa suavemente, um gesto tão terno e íntimo que ela fechou os olhos involuntariamente. Boa noite, Talita. Boa noite. E então ele saiu, deixando-a sozinha, com o coração acelerado e a certeza de que sua vida acabara de se complicar drasticamente. Porque agora ela tinha certeza Rafael estava sentindo algo também. A pergunta era o que eles iriam fazer com isso. 3 semanas se passaram em uma dança delicada de proximidade e distanciamento. Rafael começou a trabalhar mais de casa, alegando que assim poderia acompanhar melhor o desenvolvimento de Helena. Talita retomou os estudos com uma dedicação feroz, como se mergulhar nos livros pudesse distraí-la dos sentimentos que cresciam a cada dia. Mas a tensão entre eles era palpável. Mãos que se tocavam por acaso quando passavam Helena um para o outro. Olhares que duravam segundos a mais que o necessário. Conversas que começavam sobre a bebê e acabavam revelando pedaços íntimos de suas almas. Helena, na sua inocência de 5 meses,
parecia ser a única oblivious à eletricidade, que centelava entre os adultos ao seu redor. Ela apenas crescia, sorria, e se desenvolvia numa velocidade que impressionava até o pediatra. A noite que mudou tudo começou com uma tempestade. São Paulo havia passado o dia inteiro sob um céu carregado, e quando a chuva finalmente veio, veio com força. Trovões ecoavam pela cidade, e raios iluminavam o apartamento em flashes dramáticos. A energia elétrica oscilou por horas antes de finalmente desistir às 8 da noite. Perfeito, murmurou Rafael procurando velas no escuro. Justamente hoje que eu trouxe trabalho para casa. Tem lanterna no quarto da Helena, disse Thalita aparecendo na sala carregando a bebê e uma vela acesa. Ela acordou com os trovões, mas não está assustada. Acho que gostou das luzes. De fato, Helena observava. Os raios com fascínio emitindo pequenos sons de contentamento a cada flash. Ela é corajosa como a mãe, disse Rafael, e pela primeira vez em semanas a menção a Renata não criou um silêncio desconfortável. Ou teimosa como o pai, rebateu Thalita fazendo Rafael rir. Com a energia elétrica fora de combate, eles improvisaram. Rafael encontrou mais velas e espalhou pela sala e varanda. Thalita preparou uma madeira para Helena, usando o fogareiro a gás. Quando a bebê finalmente adormeceu, eles se encontraram na cozinha cercados pela luz dourada das velas. Jantar vai ser complicado, observou Rafael olhando para a geladeira fechada. Tenho uma ideia. Thalita abriu o armário e retirou ingredientes básicos. Que tal um jantar à moda mineira, pão de açúcar, queijo doce de leite? Coisas que não precisam de geladeira nem fogão. Parece perfeito. Eles montaram uma mesa improvisada na varanda, usando um cobertor como toalha de mesa e velas como iluminação. A chuva criava uma cortina de água ao redor deles, transformando a varanda num casulo íntimo e isolado do mundo. Sabe, disse Rafael, provando o pão com doce de leite, nunca comi um jantar tão simples que fosse tão especial. É a magia das coisas improvisadas, disse Thalita. Quando você não pode controlar a situação, tem que simplesmente aceitar e encontrar beleza no caos. Isso foi uma indireta sobre minha necessidade de controle. Thalita riu. Se a carapuça serviu, Rafael se recostou na cadeira, observando-a à luz das velas. Você me lê muito bem para alguém que me conhece há apenas 2 meses. 2 meses é bastante tempo quando você vive na mesma casa que alguém. Thalita fez uma pausa brincando com um pedaço de queijo. E você não é tão complicado quanto pensa. Não. Não. Você é um homem que perdeu quem amava e agora tem medo de amar de novo. É um pai que quer fazer tudo certo e se cobra demais quando não consegue. É uma pessoa que se acostumou a estar no controle porque a vida já tirou o controle dele uma vez de forma devastadora. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. E você, disse Rafael finalmente. É uma mulher que fugiu de casa não porque não amava sua família, mas porque amava demais e tinha medo de desaparecer neles. É alguém que se doa completamente, mas tem medo de pedir algo em troca. É uma pessoa que esconde sua força atrás de uma gentileza que as pessoas confundem com fraqueza. Agora foi a vez de Thalita ficar em silêncio, tocada pela precisão da observação. 2 meses é realmente bastante tempo, murmurou ela. Thalita, disse Rafael se inclinando para a frente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já foi apaixonada, verdadeiramente apaixonada? A pergunta a pegou desprevenida. Ela pensou em João, o namorado que deixara em Minas, em outros rapazes que havia conhecido, em relacionamentos que haviam sido confortáveis, seguros, mas nunca avassaladores. Acho que não, disse ela honestamente. Quer dizer, achei que já, mas agora... Agora acho que sei a diferença. Rafael estendeu a mão através da mesa, entrelaçando os dedos com os dela. O gesto foi tão natural que nenhum dos dois questionou. Qual é a diferença? Thalita olhou para as mãos entrelaçadas, para o rosto de Rafael iluminado pelas velas para a chuva que os isolava do resto do mundo. A diferença, disse ela suavemente, é que antes eu escolhia gostar de alguém. Agora não há escolha.
É como respirar. Você só faz. O coração de Rafael acelerou. Ele sabia que ela estava falando dele assim, como ela sabia que ele estava perguntando sobre si mesmo. Talita, eu sei, disse ela rapidamente. Sei que não deveria estar sentindo isso. Sei que sou funcionária, que você ainda está de luto, que é complicado demais. Não é isso. Rafael apertou a mão dela. É que eu também estou sentindo isso e não sei o que fazer com isso. A confissão ficou suspensa no ar entre eles, honesta e crua. E a Renata? Perguntou Talita em voz baixa. Renata sempre será parte de mim. Ela me deu Helena, me ensinou a amar de forma incondicional. Mas... Ele parou procurando as palavras certas. Mas amor não é um recurso finito, e meu coração não morreu com ela. Um trovão particularmente forte fez ambos olharem para o céu, e quando seus olhos se encontraram novamente, algo havia mudado. A honestidade havia quebrado a última barreira entre eles. Rafael, sussurrou Talita, o que estamos fazendo? Não sei, disse ele, se levantando e contornando a mesa. Mas sei que não consigo mais fingir que não está acontecendo. Ele estendeu a mão para ela, e quando Talita a tomou, ele a puxou suavemente para se levantar. Ficaram a centímetros um do outro, a luz das velas dançando entre eles, a chuva criando uma sinfonia ao redor. Talita, murmurou Rafael, erguendo a mão para tocar seu rosto. Posso... Ela não respondeu com palavras. Simplesmente se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando terreno desconhecido. Mas quando Talita correspondeu, quando seus braços se envolveram ao redor do pescoço dele, a hesitação se dissolveu. Era um beijo carregado de 2 meses de tensão reprimida, de olhares furtivos, de quase toques e quase palavras. Era a confirmação de algo que ambos sabiam, mas não ousavam admitir. Quando se separaram, permaneceram abraçados, respirações irregulares, coração acelerados. E agora? Perguntou Talita contra seu pescoço. Agora, disse Rafael beijando sua testa. Agora temos que descobrir como fazer isso funcionar. Mas mesmo enquanto a beijava novamente, mais profundamente desta vez, Rafael sabia que as coisas haviam se complicado exponencialmente, porque Talita não era apenas a babá da sua filha. Ela era a mulher por quem estava se apaixonando. E isso mudava absolutamente tudo. Lá fora, a tempestade continuava furiosa. Mas dentro do casulo de velas e chuva que haviam criado Rafael e Talita haviam encontrado algo que nenhum dos dois estava procurando, mas que ambos precisavam desesperadamente. Eles haviam encontrado um ao outro. E não havia volta. A manhã seguinte chegou envolvida em um silêncio estranho. A tempestade havia passado, deixando São Paulo lavada e reluzente sob o sol, mas dentro do apartamento, uma tensão diferente pairava no ar. Talita acordou cedo, como sempre, mas ficou deitada por longos minutos, os dedos tocando os lábios onde ainda sentia o gosto do beijo de Rafael. Realidade e fantasia se misturavam em sua mente, fazendo-a questionar se a noite anterior realmente havia acontecido. Helena a trouxe de volta ao presente com seus balbucios matinais. Talita se levantou, vestiu o roupão e foi até o quarto da bebê, onde encontrou Helena acordada e sorridente, brincando com os próprios pés. Bom dia, princesinha, murmurou pegando a criança no colo. Como você dormiu? Helena respondeu com gorgolejos alegres, e Talita sentiu um aperto no peito. Como as coisas funcionariam agora? O que aconteceria se ela e Rafael tentassem algo e não desse certo? Helena seria quem mais sofreria. Desceu para a cozinha para preparar a mamadeira, tentando agir normalmente. Rafael apareceu poucos minutos, depois já vestido para o trabalho, mas hesitou na porta da cozinha como se não soubesse como se comportar. Bom dia, disse ele, a voz cuidadosamente neutra. Bom dia. Talita não conseguiu encará-lo diretamente. Café está pronto. Obrigado. Eles se moveram pela cozinha numa dança estranha de evitar contato. Rafael serviu café. Talita terminou de preparar a mamadeira. Helena, percebendo a tensão mesmo sem entender, ficou inquieta nos braços de Talita. Talita, começou Rafael, mas ela o interrompeu. Não precisa dizer nada, disse ela rapidamente. Eu entendo.
Foi a tempestade, o vinho, o momento. Essas coisas acontecem. Podemos esquecer e continuar como antes. Rafael a encarou com uma expressão indecifrável. É isso, que você quer esquecer. A pergunta a forçou a finalmente olhar para ele, e o que viu em seus olhos a fez perder o fôlego. Não havia arrependimento ali. Havia confusão, sim, mas também algo mais profundo. Thalita hesitou. Eu não sei o que quero. Só sei que não quero complicar as coisas para Helena. E para nós? Não queremos complicar as coisas para... Nós também, nós. A palavra saiu mais aguda que ela pretendia. Rafael se aproximou devagar como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Thalita, ontem à noite não foi apenas a tempestade ou o vinho. Foi... Ele parou passando a mão pelos cabelos. Foi a coisa mais real que senti em muito tempo. Rafael, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Sei que é complicado. Sei que você trabalha para mim, que tem Helena no meio de tudo isso. Sei que ainda estou descobrindo como viver sem Renata. Mas sei também que não consigo fingir que não sinto nada por você. Helena começou a choramingar, sentindo a tensão entre os adultos. Thalita automaticamente começou a embalá-la, mas seus olhos permaneceram fixos em Rafael. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez possamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. Sem pressa, sem pressão. Só sendo honestos sobre o que estamos sentindo. E se não der certo, e se estragarmos tudo? Rafael se aproximou, mais estendendo a mão para tocar o rosto de Helena, que imediatamente parou de chorar e sorriu para ele. Olha para ela, disse ele suavemente. Você acha que há algo que possamos fazer que seja pior que ela crescer numa casa sem amor, sem riscos, sem a chance de ver como é, quando duas pessoas se importam de verdade, uma com a outra? Thalita olhou para Helena, que agora segurava o dedo de Rafael com uma das mãozinhas, e sorria para Thalita com a outra. Era como se a bebê estivesse conectando os dois fisicamente. Eu tenho medo, admitiu Thalita. Eu também. Rafael sorriu, e pela primeira vez naquela manhã, o sorriso alcançou seus olhos. Mas sabe o que tenho mais medo? De me arrepender de não ter tentado. Thalita fechou os olhos sentindo o peso da decisão. Quando os abriu novamente, encontrou Rafael observando-a com uma paciência infinita. Como faríamos isso, quer dizer as regras, os limites? Que tal começarmos sem regras? Sugeriu Rafael. Apenas vendo onde isso nos leva. Sem expectativas, sem pressões. Só sendo nós mesmos. Helena escolheu aquele momento para rir, uma risada cristalina que ecoou pela cozinha como aprovação divina. Tanto Rafael quanto Thalita não puderam deixar de sorrir. Ela aprova, observou Rafael. Ela aprova, concordou Thalita. Houve um momento de silêncio, e então Rafael estendeu a mão. Amigos que se beijam às vezes. Thalita riu, uma risada genuína que quebrou toda a tensão da manhã. Amigos que se beijam às vezes. Ela tomou a mão dele, e quando seus dedos se entrelaçaram, ambos sentiram como se algo muito importante tivesse sido decidido. Só mais uma coisa, disse Rafael ainda segurando sua mão. O quê? Nada de mais beijos durante tempestades. Aparentemente, eles mexem com nosso julgamento. Thalita riu novamente. Combinado. Só beijos durante tempestades emocionais. Esas são piores ainda. Muito piores. E assim, enquanto Helena gargalhava em seus braços e Rafael sorria de uma forma que ela não via há semanas, Thalita soube que havia tomado a decisão certa. Não porque não tinha riscos, tinha muitos, mas porque algumas coisas na vida valiam o risco. E pela primeira vez desde que beijara Rafael na noite anterior, Thalita permitiu-se imaginar um futuro onde aquela família improvisada pudesse se tornar real. O que ela não sabia era que em poucas semanas esse futuro seria testado de uma forma que nenhum deles conseguiria imaginar. Mas por enquanto, naquela manhã ensolarada após a tempestade, com Helena rindo em seus braços e Rafael sorrindo para ela como se ela fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, Thalita foi simplesmente feliz. E às vezes ser simplesmente feliz é o suficiente. 2 semanas se passaram em uma felicidade cuidadosa. Rafael e Thalita navegavam seu novo relacionamento
com a delicadeza de quem carrega cristal, tentando encontrar o equilíbrio entre proximidade e responsabilidade, entre desejo e prudência. Pequenos momentos se tornaram preciosos mãos que se tocavam ao passar Helena um para o outro. Beijos roubados quando a bebê dormia, conversas sussurradas na varanda depois que o mundo adormecia. Rafael começou a jantar em casa todas as noites e Thalita passou a aguardar sua chegada com uma ansiedade doce que a fazia sorrir sem razão. Helena, por sua vez, parecia florescer ainda mais nesse ambiente de afeto crescente. Aos 5 meses e meio já tentava se sentar sozinha e respondia ao próprio nome com sorrisos radiantes. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Thalita estava organizando o quarto de Helena quando encontrou um envelope que havia caído atrás da cômoda. O papel era creme de qualidade cara e estava selado com o nome Rafael, escrito numa caligrafia feminina e elegante. Por um momento ela hesitou. Não era sua correspondência, mas o envelope estava claramente velho e empoeirado, como se tivesse ficado esquecido ali por meses. Talvez fosse importante. Desceu até o escritório de Rafael, onde ele trabalhava, concentrado no laptop Helena dormindo no carrinho ao lado da mesa. Rafael, disse ela hesitante, encontrei isso no quarto da Helena. Acho que caiu atrás da cômoda. Rafael ergueu os olhos do computador e, ao ver o envelope, empalideceu visivelmente. Com mãos ligeiramente trêmulas, ele o tomou de Thalita. Onde exatamente você encontrou isso? Atrás da cômoda no chão, porque é importante. Rafael virou o envelope nas mãos e Thalita pôde ver a data no carimbo postal 3 dias antes de Helena nascer. 3 dias antes de Renata morrer. É de Renata, disse ele, a voz quase inaudível. O ar no escritório pareceu ficar mais denso. Thalita sentiu como se tivesse violado algo sagrado sem querer. Eu sinto muito. Não sabia que era... Não está tudo bem. Você fez certo trazendo para mim. Rafael continuou olhando para o envelope como se ele pudesse explodir em suas mãos. É só que eu pensei ter lido todas as cartas que ela me deixou. Quer que eu saia para você ter privacidade? Rafael hesitou, então balançou a cabeça. Não, na verdade, você poderia ficar. Eu não sei se consigo fazer isso sozinho. Thalita se sentou na cadeira em frente à mesa observando Rafael. Abriu o envelope com cuidado reverente. Dentro havia uma única folha de papel, escrita na mesma caligrafia elegante do envelope. Rafael começou a ler em silêncio, e Thalita viu uma série de emoções atravessarem seu rosto. Confusão, choque, dor, e finalmente uma devastação profunda que a fez querer abraçá-lo imediatamente. Rafael, o que foi? Ele não respondeu imediatamente. Continuou lendo, relendo, como se as palavras pudessem mudar, se ele as encarasse por tempo suficiente. Então, lentamente abaixou a carta e olhou para Helena dormindo, com uma expressão que Thalita nunca havia visto. Rafael, você está me assustando. O que diz na carta? Ele começou e parou passando a mão pelo rosto. Ela confessa uma traição. As palavras caíram no escritório como pedras numa lagoa tranquila, criando ondas de choque que se espalharam em todas as direções. O quê? Renata teve um caso, por 6 meses, durante nossa gravidez. Rafael olhou para a carta novamente, como se esperasse que as palavras tivessem mudado. E Helena? Helena pode não ser minha filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo Helena pareceu perceber a gravidade do momento, permanecendo completamente quieta em seu carrinho. Rafael, isso não pode estar certo. Você tem certeza de que... Escuta isso. Rafael começou a ler em voz alta, sua voz quebrando em algumas palavras. Meu amor, se você está lendo esta carta, significa que algo deu errado, e eu não pude te contar pessoalmente. Sei que deveria ter falado antes, mas não consegui encontrar coragem. Durante os últimos meses da gravidez, tive um relacionamento com Daniel, meu sócio, no escritório. Começou como carinho e conforto durante nossas brigas, mas se tornou algo mais. Helena pode ser filha dele. Há 60% de chance de que seja. Sei que isso te destruirá, mas você merece saber a verdade. Se Helena não for sua biologicamente, por favor, não a odeie. Ela é inocente nisto tudo, e você será um pai melhor para ela
do que Daniel jamais poderia ser. Te amo, mesmo tendo falhado. De forma tão terrível. Perdoa-me, Renata. Quando Rafael terminou de ler, suas mãos tremiam visivelmente. Thalita se levantou instintivamente, contornando a mesa para ficar ao lado dele. Rafael... 6 meses, murmurou ele olhando para Helena. Durante 6 meses, enquanto eu estava planejando nossa vida, comprando coisas para o bebê, imaginando como seria ser pai, ela estava... Para, disse Thalita firmemente, pousando a mão em seu ombro. Não faça isso consigo mesmo. Como não? Como posso olhar para Helena agora e não me perguntar se ela é minha filha ou filha de outro homem? Por quê? Disse Thalita, se ajoelhando. Ao lado da cadeira dele. Helena é sua filha em todos os sentidos que importam. Você esteve lá desde o primeiro dia. Você a alimentou, cuidou dela, a amou. Mas e se biologicamente? E se biologicamente ela for de outro homem, isso mudaria o amor que você sente por ela. Isso apagaria os últimos 5 meses. Isso faria dela menos sua filha. Rafael olhou para Helena, que havia acabado de acordar, e o observava com aqueles olhos escuros que tanto lembravam Renata. Ou seria imaginação sua? Será que ele sempre havia visto Renata ali por querer ver, não porque realmente houvesse semelhança? Eu não sei, disse ele honestamente. Eu simplesmente não sei mais de nada. Thalita sentiu o coração se partindo. Por ele. Ela podia ver Rafael se afastando, se fechando, construindo muros que ela não sabia se conseguiria escalar. O que você quer fazer? Perguntou ela suavemente. Não sei. Fazer um teste de DNA. Tentar encontrar esse Daniel, fingir que nunca li esta carta. Rafael riu amargamente. Todas as opções parecem terríveis. Helena começou a choramingar e, automaticamente, Rafael estendeu as mãos para pegá-la. Mas hesitou no meio do movimento, como se de repente não soubesse se tinha o direito. Foi Thalita quem pegou a bebê, embalando-a contra o peito. Ela está com fome, disse praticamente. Vou preparar a mamadeira. Thalita espera. Rafael se levantou, bloqueando seu caminho. Eu preciso de tempo para processar isso. Eu preciso... Você precisa do quê? A voz de Thalita carregava uma dureza que ele nunca havia ouvido antes. Preciso pensar sobre o que isso significa. Para Helena, para mim, para nós. A pergunta saiu mais ferida que ela pretendia. Rafael ficou em silêncio, e esse silêncio foi resposta suficiente. Entendo, disse Thalita, a voz cuidadosamente controlada. Claro que você precisa de tempo. Helena e eu estaremos aqui quando você decidir o que quer fazer conosco. E com isso, ela saiu do escritório, deixando Rafael sozinho com a carta que havia destruído toda a certeza que ele pensava ter sobre sua vida. Lá em cima, enquanto preparava a mamadeira com mãos trêmulas, Thalita sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em questão de minutos, tudo havia mudado. Rafael não estava mais olhando para Helena como sua filha, mas como uma possível mentira. E ele não estava mais olhando para Thalita como a mulher por quem estava se apaixonando, mas como uma complicação que não podia enfrentar naquele momento. Ela havia encontrado a carta tentando organizar o quarto. Agora, ela se perguntava se não teria sido melhor deixá-la perdida para sempre, porque algumas verdades ela estava aprendendo são pesadas demais para serem carregadas. Os dias seguintes foram um exercício em delicadeza frágil. Rafael se tornou cortês, mas distante, como se Thalita e Helena fossem hóspedes em sua própria casa. Ele trabalhava até tarde, comia no escritório, e quando estava presente, parecia estar olhando através delas, perdido em pensamentos que não compartilhava. Helena, sensível às mudanças emocionais ao seu redor, começou a ficar irritadiça. Chorava mais, dormia menos, e se agarrava a Thalita com uma intensidade desesperada. Thalita tentava manter a normalidade, mas era como tentar segurar água nas mãos. A cada dia que passava, sentia Rafael se afastando mais, construindo muros que ela não conseguia escalar. Foi numa segunda-feira que as coisas chegaram ao limite. Rafael chegou em casa mais cedo que o usual, encontrando Thalita na sala brincando com Helena. Havia algo diferente em sua postura, uma determinação que fez o estômago de Thalita se contrair. Thalita, preciso conversar com você.
Helena está dormindo à tarde em meia hora. Podemos conversar depois. Não pode esperar. O tom dele fez Thalita pegar Helena no colo instintivamente, como se precisasse protegê-la do que estava por vir. O que foi? Rafael se sentou na poltrona de frente para ela, evitando o contato visual. Estive pensando muito desde a carta. Sobre Helena, sobre mim, sobre nós. Quase cheguei à conclusão de que preciso fazer algumas mudanças. Thalita sentiu como se estivesse em queda livre. Que tipo de mudanças? Vou fazer o teste de DNA. Preciso saber a verdade sobre Helena. Tudo bem, eu entendo isso. E enquanto espero os resultados, acho melhor que você volte para seu antigo emprego. As palavras atingiram Thalita como um soco no estômago. Helena, como se sentisse a tensão, começou a choramingar. Você está me demitindo. Não é demissão, é... Rafael passou a mão pelos cabelos procurando palavras que não machucassem. É que preciso de espaço para processar tudo isso. E com você aqui com Helena, se apegando cada vez mais a você, fica mais complicado. Complicado como? A voz de Thalita estava perigosamente baixa. Se Helena não for minha filha biológica, vou ter que tomar algumas decisões difíceis. E se você estiver aqui, se ela estiver apegada a você, será mais difícil para todos. Que decisões! Rafael finalmente a encarou, e o que Thalita viu, em seus olhos a fez recuar. Era frieza, distanciamento, como se ele já tivesse tomado uma decisão que não queria verbalizar. Rafael, disse ela lentamente, você está pensando em dar Helena para a adoção. Estou pensando em todas as opções. Todas as opções. Thalita se levantou, embalando Helena com mais força. Ela é uma criança, não uma opção. Ela passou 5 meses chamando você de pai e você está considerando abandoná-la, porque talvez não compartilhem DNA. Não é tão simples assim. É exatamente tão simples assim. A voz de Thalita subiu, fazendo Helena começar a chorar. Esta criança perdeu a mãe antes mesmo de nascer. Você é tudo o que ela tem. Você é o homem que a embalou quando chorava, que aprendeu a trocar fraldas, que sorriu quando ela deu os primeiros sorrisos. E agora quer jogar tudo isso fora por causa de uma carta. Essa carta mudou tudo. Essa carta não mudou nada. Thalita estava gritando agora, Helena chorando nos seus braços. Helena continua sendo a mesma criança que você amava ontem. A única coisa que mudou foi sua capacidade de amar incondicionalmente. Rafael se levantou abruptamente. Você não entende? Eu entendo perfeitamente. Entendo que você está com medo. Medo de amar uma criança que pode não ser sua. Medo de seguir em frente com sua vida. Medo de ser feliz depois de Renata. Thalita respirou fundo, tentando controlar a voz. E mais que tudo, entendo que está usando Helena como desculpa para se afastar de mim também. Isso não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo, porque eu estava aqui, Rafael. Eu estava construindo uma vida com vocês dois. Eu estava me apaixonando por essa família, por essa criança, por você, e agora está me descartando porque ficou difícil demais enfrentar os próprios sentimentos. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e verdades que nenhum dos dois queria reconhecer. Helena continuava chorando, e Thalita automaticamente começou a embalá-la sussurrando palavras de conforto. Quando você quer que eu saia? Perguntou ela finalmente, a voz quebrada. Thalita, quando Rafael. Até o final da semana. Eu já contatei a agência. Eles vão mandar algumas candidatas para entrevistar. E Helena? O que vai acontecer? Com Helena, enquanto você decide se quer ser pai dela ou não. Ela ficará bem. É uma criança resiliente. Thalita o encarou com uma mistura de incredulidade e desprezo. Você está se enganando se pensa que ela não vai sentir minha falta. Ela vai procurar por mim, Rafael. Vai chorar por mim. Vai se perguntar por quê. A pessoa que a amava simplesmente desapareceu da vida dela. Com o tempo ela esquece. Como você esqueceu, Renata? A pergunta foi um golpe baixo, e ambos sabiam disso. Rafael pareceu encolher, e por um momento Thalita pensou que ele pudesse recuar a admitir que estava cometendo um erro. Mas então ele se endireitou e a máscara de controle voltou ao lugar. Vou pagar mais 3 meses de salário como compensação. Isso deve te dar tempo para encontrar outro emprego.
Não quero seu dinheiro. Talita, seja prática. Eu disse que não quero seu dinheiro. Ela se virou para sair da sala, mas parou na porta. Só quero que saiba uma coisa, Rafael. Helena é sua filha. Não porque vocês compartilham sangue, mas porque vocês compartilham amor. Ou compartilhavam até você decidir que amor condicional é mais seguro. Talita, e quando você perceber que cometeu o maior erro da sua vida, espero que não seja tarde demais para ela. Porque uma criança só pode ser abandonada tantas vezes antes de parar de confiar no amor. E com isso ela saiu da sala, deixando Rafael sozinho com o peso das próprias decisões. Lá em cima, enquanto embalava Helena até ela parar de chorar, Talita sentiu como se seu coração estivesse sendo rasgado ao meio. Em uma semana perderia não apenas o emprego que amava, mas a criança que havia aprendido a amar como filha e o homem que havia ousado imaginar como companheiro. Mas mais que sua própria dor, o que a devastava era saber que Helena pagaria o preço pela covardia emocional de Rafael. E isso Talita não conseguia perdoar. Enquanto Helena finalmente adormecia em seus braços, Talita sussurrou: "Não se preocupe, princesinha. Mesmo que eu não possa ficar, vou sempre amar você. Sempre." Lá embaixo, Rafael se sentou no sofá vazio, cercado pelo silêncio que havia escolhido. E pela primeira vez desde que lera a carta de Renata, ele se perguntou se ter a verdade valia a pena perder tudo o que realmente importava. Mas era tarde demais para voltar atrás. As palavras haviam sido ditas, as decisões tomadas. E agora ele teria que viver com as consequências. O apartamento havia se tornado um mausoléu de silêncio. Fazia 3 semanas desde que Talita partira, levando consigo a única alegria genuína que aquelas paredes haviam conhecido em meses. Rafael tentara manter a rotina trabalho-reuniões, a vida mecânica de antes. Mas Helena havia se tornado o espelho de sua própria desolação. A bebê que antes sorria facilmente, agora passava os dias choramingo. Rejeitava mamadeiras, cuspia, comida. E quando chorava, o que acontecia constantemente, gritava um som que perfurava o coração de Rafael. Tá. Ela estava procurando por Talita. 3 babás diferentes haviam passado pela casa nas últimas semanas. A primeira saiu no segundo dia, alegando que a criança era impossível. A segunda durou 5 dias, antes de declarar que Helena precisava de ajuda profissional. A terceira, uma senhora experiente com décadas de carreira, olhou para Rafael no final da primeira semana e disse simplesmente: "Essa criança está de luto, senhor, e não há técnica no mundo que cure um coração partido." Rafael sabia disso. Ele via no reflexo do próprio sofrimento de Helena. Ambos haviam perdido Talita, e ambos estavam pagando o preço da sua decisão. O resultado do teste de DNA havia chegado há 1 semana. Rafael o guardara sem abrir numa gaveta do escritório. De alguma forma, já não parecia importar tanto. Helena continuava sendo Helena, a criança que aprendera a amar, que o chamava de Papa, com os olhinhos brilhando, que adormecia em seus braços quando o mundo ficava muito pesado. Mas agora ela mal o olhava. Quando ele tentava pegá-la no colo, ela se contorcia e chorava mais alto. Era como se ela o culpasse pela partida de Talita, e talvez estivesse certa em culpá-lo. Numa quinta-feira particularmente difícil, enquanto Helena chorava inconsolavelmente há horas, Rafael finalmente ligou para a agência, onde Talita trabalhara antes. "Preciso do número da Talita Oliveira", disse ele, tentando manter a voz firme. "Sinto muito, senhor, mas não podemos fornecer informações pessoais dos nossos funcionários. É urgente. É sobre Helena, a criança que ela cuidava." Houve uma pausa. "Um momento, por favor." Depois de alguns minutos, uma voz feminina mais velha atendeu. "Aqui é Marina, gerente da agência. O senhor é Rafael Mendes." "Sou." "Senhor Mendes, Talita não trabalha mais conosco." "Como assim?" "Ela conseguiu emprego numa creche municipal. Disse que queria trabalhar com educação infantil, mesmo não mais como babá particular." Marina fez uma pausa. "Posso perguntar por que está procurando por ela?" Rafael olhou para Helena, que chorava no carrinho com uma desesperança que partia o coração. "Porque cometi o maior erro da minha vida." "Entendo." A voz de Marina se suavizou.
Senhor Mendes, não posso dar informações sobre onde Talita trabalha agora, mas posso dizer onde ela mora. Se for realmente importante. É a coisa mais importante da minha vida. Rafael anotou o endereço numa folha de papel, as mãos tremendo ligeiramente. Cidade Tiradentes. Claro que ela havia voltado para lá. No sábado de manhã ele colocou Helena no carro, o primeiro passeio dela desde que Talita partira, e dirigiu através de São Paulo até chegar ao bairro onde ela morava. A diferença entre Cidade Tiradentes e o Morumbi era gritante, mas Rafael mal notou. Sua mente estava focada apenas em uma coisa: encontrar Talita e implorar por perdão. O prédio era simples, bem conservado, mas claramente popular. Rafael subiu até o terceiro andar carregando Helena, que havia parado de chorar durante a viagem, como se soubesse que estavam indo encontrar alguém importante. Bateu na porta do apartamento 3B, o coração disparando. A porta se abriu e lá estava ela. Talita, usando uma camiseta simples e jeans, cabelos presos num rabo de cavalo, mais magra que ele lembrava. Por um momento, ambos ficaram paralisados, olhando um para o outro. Então, Helena viu Talita. Tata, gritou a bebê, estendendo os bracinhos com uma alegria desesperada. Tata, Tata. O rosto de Talita se transformou. Lágrimas imediatas brotaram em seus olhos e ela instintivamente estendeu as mãos para Helena, que se jogou em seus braços, como se estivesse se afogando. E Talita fosse a única tábua de salvação. Oi, princesinha, sussurrou Talita, abraçando Helena contra o peito. Minha princesinha linda. Helena se agarrou a Talita como se nunca mais fosse soltá-la, fazendo pequenos sons de alívio e felicidade. Era a primeira vez em 3 semanas que Rafael a via verdadeiramente feliz. Rafael, disse Talita finalmente, ainda embalando Helena, o que vocês estão fazendo aqui? Posso entrar, preciso conversar com você. Talita hesitou, então deu um passo para o lado. O apartamento era pequeno, mas arrumado, claramente dividido com outras pessoas. Rafael notou livros de pedagogia espalhados. Numa mesa pequena, exercícios do curso que ela havia retomado. Como ela está? Perguntou Talita, se sentando no sofá pequeno com Helena no colo. Terrível. Rafael se sentou na cadeira de frente para elas. Não come direito, chora constantemente, não aceita nenhuma babá. Sua voz falhou. Ela fica gritando seu nome. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Talita, enquanto ela beijava a cabeça de Helena. E você, como está? Destruído. A palavra saiu como uma confissão. Completamente destruído. Eles ficaram em silêncio por um momento. Helena finalmente relaxada e feliz no colo de Talita, brincando com uma mecha de seu cabelo. Por que está aqui, Rafael? Para te pedir desculpas. Para implorar para você voltar. Para admitir que sou um idiota covarde, que quase destruiu as 2 pessoas mais importantes da minha vida. Talita o encarou com cuidado. E o teste de DNA? Rafael respirou fundo. Chegou o resultado. Não abri. Por quê? Porque percebi que não importa. Ele se inclinou para a frente. Helena é minha filha Talita. Não porque metade dos genes dela podem ser meus, mas porque eu a amo. Porque ela é minha responsabilidade, minha alegria, minha vida. Porque ser pai não é sobre biologia, é sobre escolher amar uma criança todos os dias. E o que mudou, o que te fez perceber isso? 3 semanas vendo Helena definhar. 3 semanas me lembrando de como éramos felizes antes da carta. 3 semanas percebendo que joguei fora a única coisa real e boa que aconteceu na minha vida, desde que Renata morreu. Talita fechou os olhos, ainda embalando Helena. Rafael, eu te amo, disse ele de repente, as palavras saindo com uma urgência que o surpreendeu. Eu te amo e amo a família que estávamos construindo. Sei que não tenho direito de pedir isso depois do que fiz, mas... Volta para casa, por favor. Helena precisa de você. Eu preciso de você. Você me descartou no primeiro sinal de problema, disse Talita suavemente. Como posso confiar que não vai fazer de novo? Porque agora sei o que é viver sem vocês e é insuportável. Rafael se ajoelhou no chão ao lado do sofá. Talita, sei que não mereço uma segunda chance. Sei que machuquei você e Helena de forma imperdoável. Mas se você puder encontrar um jeito de me perdoar, juro que vou passar o resto da vida compensando.
Helena escolheu aquele momento para olhar entre Talita e Rafael como se entendesse a gravidade da situação. Ela estendeu uma mãozinha para Rafael, que a tomou delicadamente. Ela me perdoou, disse ele olhando para Helena. A pergunta é: você consegue me perdoar também? Talita olhou para Helena, que sorria pela primeira vez em semanas. Olhou para Rafael, cujos olhos carregavam uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto. Pensou nas últimas 3 semanas de solidão, na dor de perder uma criança que havia aprendido a amar como filha, no homem que havia deixado entrar em seu coração apenas para ser expulsa quando as coisas ficaram difíceis. Mas também pensou em Helena gritando seu nome em Rafael ajoelhado em sua sala, em como eles haviam sido felizes antes de tudo desmoronar. Se eu voltar, disse ela finalmente, tem que ser diferente. Como assim? Sem segredos, sem fugas quando as coisas ficarem difíceis. Se vamos ser uma família de verdade, então enfrentamos os problemas juntos. Juntos, concordou Rafael. Para sempre juntos. E Helena? Helena é nossa filha. Não minha, não sua, nossa. Independente do que qualquer teste diga. Talita olhou para Helena, que havia adormecido em seus braços finalmente em paz. Então olhou para Rafael, que a observava com uma esperança desesperada. Está bem, disse ela. Vamos para casa. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol nascendo após a noite mais longa do ano. Ele beijou a mão de Talita, suavemente, então beijou a testa de Helena. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por me dar uma segunda chance. Não me faça me arrepender, disse Talita, mas estava sorrindo também. Nunca mais, prometeu Rafael. Nunca mais. E enquanto eles se preparavam para voltar para a casa de verdade, desta vez, Talita soube que havia tomado a decisão certa. Algumas famílias nascem, outras são escolhidas, e as melhores talvez sejam aquelas que são escolhidas todos os dias, apesar dos erros, apesar das cicatrizes, apesar de tudo. O retorno ao apartamento no Morumbi foi carregado de uma emoção silenciosa. Helena, que havia dormido todo o caminho no carro, acordou assim que entraram no apartamento e olhou ao redor como se estivesse reconhecendo um lugar que pertencia ao passado. Ela lembra, observou Rafael, observando a bebê olhar para a sala com reconhecimento. Claro que lembra. Este é o lar dela. Talita pegou Helena no colo caminhando pela sala. Nosso lar. A palavra nosso pairou no ar entre eles, carregada de significado e promessas. Nas semanas seguintes, eles se dedicaram a reconstruir não apenas sua convivência, mas os alicerces da confiança que havia sido abalada. Rafael cumpriu sua promessa de transparência absoluta. Contou a Talita sobre suas inseguranças, sobre o medo de não ser um bom pai, sobre como a carta de Renata havia mexido com suas percepções sobre paternidade e amor. Sempre achei que amor de pai era instintivo, disse ele numa noite enquanto observavam Helena brincar no tapete da sala. Como se houvesse um interruptor que se acendia automaticamente quando você descobria que era pai biológico. E não é? Perguntou Talita, se aconchegando ao lado dele no sofá. Não, é uma escolha diária. Todos os dias acordo e escolho amar Helena. Escolho ser responsável por ela. Escolho colocar as necessidades dela antes das minhas. Rafael sorriu passando a mão pelos cabelos, e percebi que essa escolha não tem nada a ver com DNA. Quando você percebeu isso, quando te vi segurando ela hoje de manhã e ela te olhou como se você fosse o centro do universo dela. Não, existe sangue compartilhado entre vocês, mas o amor é real. O vínculo é real. Talita sentiu o coração aquecer. Helena me ensinou que família não é sobre quem te deu a vida, mas sobre quem faz sua vida valer a pena. E você me ensinou que é possível amar novamente, mesmo depois de ter certeza de que não seria possível. Era conversas como essa, honestas e vulneráveis, que solidificavam a nova fundação do relacionamento deles. Rafael havia removido todas as fotos de Renata dos espaços comuns, deixando apenas uma no quarto de Helena, para que ela conheça a mãe que a amou mesmo antes de conhecê-la, explicou ele. Talita retomou seus estudos com renovado vigor, e Rafael a apoiava de todas as formas possíveis.
cuidava de Helena quando ela precisava estudar, ajudava com as tarefas quando necessário e celebrava cada pequena conquista acadêmica como se fosse sua própria. Estou pensando numa coisa, disse Rafael numa sexta-feira à noite depois que Helena havia adormecido. O quê? Que tal sairmos de São Paulo? Thalita pareceu surpresa. Sair para onde? Não sei. Talvez Campos do Jordão. Ou alguma cidade menor onde Helena possa crescer com mais tranquilidade, onde possamos ter uma vida mais simples. Você conseguiria trabalhar fora da capital. Posso trabalhar de qualquer lugar que tenha internet. E você poderia abrir sua própria escola quando se formar. Uma escola pequena, focada em educação infantil humanizada. A ideia plantou uma semente na mente de Thalita. Uma escola própria. Por que não você tem um dom natural com crianças, está estudando para isso, e eu posso financiar o projeto inicial. Rafael, isso é um sonho muito grande. Os melhores sonhos são grandes. Ele pegou a mão dela. Além disso, já passamos pelo pior. Se conseguimos sobreviver àquelas 3 semanas separados, conseguimos conquistar qualquer coisa juntos. Foi nessa época que Rafael finalmente abriu o envelope com o resultado do teste de DNA. Fez isso com Thalita ao lado na mesa da cozinha, numa manhã de domingo enquanto Helena brincava no carrinho. 97% de probabilidade de paternidade biológica, leu ele em voz alta. Thalita sorriu. Helena é sua filha biológica. Ela sempre foi minha filha, disse Rafael dobrando o papel e guardando-o numa gaveta. Este papel não muda nada. Não vai contar para ela quando ela crescer. Vou contar sobre Renata, sobre como ela era incrível e como amava Helena antes mesmo dela nascer. Vou contar sobre a carta, sobre meus medos, sobre como quase cometi o maior erro da minha vida. Rafael olhou para Helena, que balbuciava alegremente. E vou contar como você nos salvou. Como você me ensinou que família é sobre amor, não sobre biologia. E se ela perguntar especificamente sobre o teste, vou dizer a verdade. Que por um momento duvidei do que meu coração já sabia, que ela é minha filha em todos os sentidos possíveis. Naquela noite, depois que Helena estava dormindo, Rafael e Thalita se sentaram na varanda para conversar sobre o futuro. O plano de deixar São Paulo estava ganhando forma e ambos sentiam uma empolgação crescente com as possibilidades. Thalita, disse Rafael de repente interrompendo uma conversa sobre orçamentos e cronogramas, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se vê envelhecendo comigo, criando Helena juntos, talvez tendo outros filhos, construindo uma vida que seja realmente nossa. O coração de Thalita acelerou. Era a pergunta que ela não ousara se fazer, mas que vivia no fundo de sua mente. Sim, disse ela simplesmente. Me vejo sim. Então me casa comigo. As palavras saíram tão naturalmente que levou um momento para ambos processarem o que Rafael havia dito. O quê? Thalita piscou várias vezes. Me casa comigo, repetiu Rafael dessa vez com mais convicção. Não porque é o certo a fazer, não porque Helena precisa de uma figura materna. Casa comigo porque me ama, porque quer construir uma vida comigo, porque quer ser minha família de verdade. Rafael, eu sei que não tenho anel, sei que não é o momento mais romântico, sei que ainda estamos nos reconstruindo. Mas sei também que te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém novamente. E sei que não quero passar um dia da minha vida sem você e Helena. Thalita sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Você tem certeza, certeza absoluta. Tenho certeza de que você me faz querer ser uma pessoa melhor. Tenho certeza de que Helena floresce quando você está por perto. Tenho certeza de que mesmo nos nossos piores momentos, somos melhores juntos do que separados. E eu tenho certeza, disse Thalita sorrindo através das lágrimas, de que sim. Sim. Sim, eu caso com você, Rafael Mendes. Caso com você e com Helena, e com toda a bagunça linda que é a nossa família. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era desesperado como o primeiro, nem hesitante como os que vieram depois da reconciliação. Era sólido, seguro, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Obrigado por não desistir de nós. Obrigada por vir me buscar. Sempre, prometeu ele.
Sempre vou te buscar. Lá dentro, Helena dormia tranquilamente e inconsciente de que sua família havia acabado de se tornar oficial. Mas talvez em seus sonhos de bebê ela soubesse que estava segura amada e que nunca mais seria abandonada. Porque agora eles eram 3, e 3 era um número muito mais forte que 1 ou 2. O pedido de casamento improvisado na varanda se transformou numa decisão que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Nas semanas seguintes, Rafael e Thalita não apenas planejaram um casamento, mas redesenharam todo o futuro que haviam imaginado. Encontrei uma casa em Campos do Jordão, disse Rafael numa manhã mostrando fotos no laptop para Thalita enquanto ela dava mamadeira para Helena. 3 quartos jardim, grande vista para as montanhas, perfeita para Helena crescer. Thalita se inclinou para ver as imagens Helena no colo, fazendo ruídos satisfeitos, enquanto tomava a mamadeira. A casa era encantadora, um estilo rústico com toques modernos cercada por árvores e com um jardim que parecia saído de um conto de fadas. É linda, murmurou ela, imaginando Helena dando os primeiros passos naquele jardim. Mas tem certeza de que quer deixar toda a sua vida em São Paulo para trás. Minha vida está aqui, disse Rafael beijando a testa de Helena e depois a de Thalita. Vocês duas são minha vida. O resto é só logística. Durante as semanas seguintes, eles mergulharam nos preparativos. Rafael coordenou a mudança de seus negócios para um modelo remoto, mantendo apenas alguns clientes estratégicos. Thalita acelerou seus estudos, determinada a terminar o curso antes da mudança. O casamento foi marcado para dezembro, uma cerimônia simples no jardim da casa em Campos do Jordão, que Rafael comprara sem ver pessoalmente, confiando apenas nas fotos e na intuição de que seria perfeita para eles. Está nervosa? Perguntou Rafael numa noite encontrando Thalita na varanda estudando para uma prova. Com o casamento, não. Ela fechou o livro e sorriu para ele. Com a mudança, um pouco. Por quê? E se não der certo? E se Helena não se adaptar? E se eu não conseguir fazer minha escola funcionar numa cidade pequena? Rafael se sentou ao lado dela, puxando-a para mais perto. Sabe o que aprendi nos últimos meses? O quê? Que não existe garantia de que nada vai dar certo, nem mesmo coisas que parecem certas como casamentos felizes ou filhos biologicamente seus. Ele sorriu tristemente. Mas também aprendi que vale a pena tentar, especialmente quando você tem as pessoas certas ao seu lado. E se eu não for a pessoa certa? Thalita, disse Rafael virando-se para encará-la completamente. Você é a mulher que pegou minha filha no colo quando ela estava chorando e a transformou na criança mais feliz do mundo. Você é a mulher que me ensinou que família é sobre escolha, não sobre sangue. Você é a mulher que me perdoou quando eu cometi o maior erro da minha vida. Ele pegou a mão dela. Se você não é a pessoa certa, então a pessoa certa não existe. Helena escolheu aquele momento para acordar e chorar como se soubesse que eles estavam falando sobre ela. Thalita se levantou para buscá-la, e quando voltou encontrou Rafael arrumando as coisas dela sobre a mesa. Vamos todos dormir, disse ele pegando Helena no colo. Amanhã é um novo dia e temos uma vida inteira para descobrir se estamos fazendo tudo certo. E se não estivermos, aí ajustamos o rumo e continuamos tentando. 2 meses depois, numa manhã gelada de dezembro em Campos do Jordão, a casa que haviam visto apenas em fotos se revelou ainda mais perfeita na realidade. O jardim estava florido apesar do inverno. A vista das montanhas era de tirar o fôlego, e Helena parecia fascinada com todo o espaço verde ao seu redor. É perfeita, sussurrou Thalita, observando Helena tentar engatinhar na grama pela primeira vez. Agora é, concordou Rafael abraçando-a por trás. A cerimônia de casamento foi exatamente como haviam sonhado, íntima, calorosa, cheia de amor e promessas verdadeiras. Helena, aos 9 meses, usou um vestidinho branco e uma coroa de flores, oficiando como dama de honra mais adorável que alguém poderia imaginar. Quando Rafael e Thalita trocaram votos no jardim da casa com Helena, nos braços de Thalita, não havia uma pessoa presente que não estivesse emocionada.
Prometo, disse Rafael, olhando nos olhos de Talita, amar você e Helena todos os dias da minha vida. Prometo escolher nossa família sempre, mesmo quando for difícil. Prometo nunca mais fugir quando as coisas ficarem complicadas. Prometo, disse Talita, a voz embargada de emoção, ser sua companheira em todos os momentos bons e ruins. Prometo amar Helena como minha própria filha e dar a ela todo o amor que uma criança merece. Prometo que sempre lutaremos juntos, nunca, um contra o outro. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Helena bateu palminhas e gritou "Papa Mama" sua primeira vez, chamando Talita de mamãe. Não havia olho seco na festa, mas enquanto comemoravam sob as luzes do jardim, nenhum deles sabia que a maior revelação de suas vidas ainda estava por vir. Os primeiros meses de vida casada em Campos do Jordão foram como um sonho dourado. Rafael conseguira transferir seus negócios com sucesso, trabalhando algumas manhãs do escritório que montara em casa e passando as tardes com a família. Talita terminara seu curso de pedagogia e começara a planejar concretamente sua escola. Helena, agora com quase 1 ano, estava dando os primeiros passos cambaleantes pelo jardim, enchendo a casa de risadas e descobertas diárias. Foi numa tarde de outono que a vida deles foi sacudida novamente. Talita estava no jardim brincando com Helena quando ouviu Rafael atender o telefone no escritório. Inicialmente não prestou atenção à conversa, mas o tom de voz dele mudou drasticamente ao longo da ligação. Você tem certeza absoluta disso? Ouviu Rafael perguntar a voz tensa. Talita pegou Helena no colo e se aproximou da janela do escritório. Rafael estava sentado à mesa, os ombros tensos, uma expressão de choque absoluto no rosto. Entendo. Sim, eu entendo. Não quero processar ninguém. Apenas me mande os documentos. Quando Rafael desligou o telefone, permaneceu imóvel por vários minutos, olhando para algum ponto indefinido à frente. Rafael Talita bateu suavemente na porta do escritório. Está tudo bem. Ele se virou para ela e a expressão em seu rosto a fez instantaneamente alertar. Era a mesma expressão devastada que ele tivera quando lera a carta de Renata. Preciso conversar com você, disse ele a voz estranhamente calma. Pode pedir para Dona Maria cuidar da Helena por alguns minutos. Dona Maria era a vizinha idosa que ocasionalmente ajudava com Helena. O fato de Rafael querer que ela viesse apenas para alguns minutos de conversa fez o estômago de Talita se contrair. 20 minutos depois, eles estavam sentados na sala Helena brincando felizmente com Dona Maria no jardim. Rafael segurava um papel nas mãos, aparentemente algo que ele havia imprimido após a ligação. Lembra do Daniel, o sócio de Renata, que ela mencionou na carta? Talita assentiu, sentindo um frio na espinha. Ele acabou de ligar para mim. Aparentemente descobriu há pouco tempo sobre a carta de Renata e decidiu investigar algumas coisas. Que tipo de coisas? Rafael respirou fundo. Ele nunca acreditou que Helena pudesse ser filha dele. Disse que o relacionamento com Renata foi muito breve, muito pontual. Então ele fez seu próprio teste de DNA. Como ele conseguiu o material genético da Helena? Ele não conseguiu, mas conseguiu algo ainda mais revelador. Rafael mostrou o papel para Talita. Ele fez um teste de paternidade com o material genético da própria Renata. Talita piscou, várias vezes tentando processar a informação. Como assim? Renata guardava cabelos dela numa escova que ficou no escritório depois que morreu. Daniel usou esses cabelos para fazer um teste de maternidade. E Rafael olhou para Talita com uma expressão que misturava incredulidade e algo próximo ao terror. Helena não é filha biológica de Renata. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Talita sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como isso é possível? Só há uma explicação. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Talita reconhecia como sinal de extremo estresse. Houve uma troca no hospital. Helena não é nossa filha biológica. Mas e o teste de DNA que você fez, que deu positivo para a paternidade? Daniel também pensou nisso. Ele ligou para o laboratório que fez meu teste. Rafael olhou para o papel novamente. Houve um erro de processamento. Eles misturaram minha amostra com a de outro homem que estava fazendo o teste no mesmo dia. O resultado que recebemos era dele, não meu.
Talita sentiu como se estivesse num sonho ruim, do qual não conseguia acordar. Então, Helena. Helena não é minha filha biológica nem de Renata, nem de Daniel. Rafael se levantou abruptamente, começando a andar pela sala. Ela é filha de duas pessoas completamente desconhecidas, que também tiveram um bebê naquele hospital no mesmo dia. E onde está? Talita não conseguiu terminar a pergunta. Minha filha biológica com Renata está sendo criada por essa outra família, que provavelmente não faz ideia de que há uma troca. O impacto da revelação foi como uma bomba explodindo na sala silenciosa. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, cada um processando as implicações do que acabavam de descobrir. O que isso significa? Perguntou Talita finalmente. Significa que Helena tem uma família biológica por aí que não sabe que ela existe. Significa que há uma criança que é biologicamente minha e de Renata sendo criada por pessoas que pensam que ela é filha delas. E Daniel, o que ele quer fazer? Ele quer encontrar as famílias, quer que eu entre em contato com o hospital, com advogados, para tentar descobrir o que aconteceu e corrigir a situação. Talita sentiu como se estivesse caindo num abismo. Corrigir a situação, trocar as crianças de volta. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença de morte. Lá fora, elas podiam ouvir Helena rindo com Dona Maria completamente, alheia ao fato de que sua vida acabara de ser virada de cabeça para baixo novamente. Rafael, disse Talita, a voz trêmula, Helena é nossa filha. Não importa o que qualquer teste diga, não importa qual erro o hospital cometeu. Ela é nossa filha. Mas há uma criança lá fora que é minha filha biológica com Renata. E há uma família lá fora que ama essa criança como própria, assim como nós amamos Helena. Talita se levantou caminhando até a janela, onde podia ver Helena brincando. Você quer destruir duas famílias para corrigir um erro que aconteceu há 1 ano? Não sei o que quero, admitiu Rafael. Só sei que tudo em que acreditava sobre minha vida acabou de ser virado de cabeça para baixo, novamente. Talita se virou para encará-lo e Rafael viu nos olhos dela uma determinação feroz que nunca havia visto antes. Então deixa eu ser muito clara sobre uma coisa, disse ela. Helena é minha filha. Eu a criei, amei e cuidei dela desde os 3 meses de idade. Ela me chama de mamãe. Eu não vou deixar ninguém tirá-la de mim. Ninguém. Talita? Não. Ela balançou a cabeça, energicamente. Você pode fazer o que quiser sobre sua filha biológica. Pode procurar por ela, pode tentar conhecê-la. Mas Helena fica comigo. Se você escolher a biologia sobre o amor novamente, vai ter que escolher sem Helena e sem mim. A ultimato ficou no ar entre eles, claro e definitivo. Rafael olhou para Talita, depois para Helena brincando no jardim, depois para o papel em suas mãos que mudara tudo novamente. E pela segunda vez em menos de 1 ano, ele teve que decidir o que realmente significava ser pai. A diferença era que desta vez ele não teria uma segunda chance se errasse. A noite que se seguiu à revelação foi a mais longa da vida de Rafael. Ele permaneceu acordado no escritório até o amanhecer, olhando alternadamente para a foto de Renata em sua mesa e para Helena dormindo no monitor do bebê. Talita também não dormiu. Ficou no quarto observando Helena dormir, memorizando cada detalhe do rostinho que amava, preparando-se mentalmente para uma batalha que não sabia se conseguiria vencer. Pela manhã, Rafael encontrou Talita na cozinha, preparando o café da manhã, com movimentos mecânicos. Helena estava no cadeirão balbuciando alegremente, inconsciente da tempestade que se formava ao seu redor. Dormi um pouco, disse ele servindo café para si mesmo. Eu também, mentiu Talita. Eles tomaram café em silêncio, cada um perdido em pensamentos que não conseguiam verbalizar. Foi Helena quem quebrou a tensão atirando um pedaço de banana no chão e rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ela está feliz, observou Rafael. Ela está em casa, corrigiu Talita. Rafael a encarou por um longo momento. Talita, preciso te contar o que pensei durante a noite. Estou ouvindo. Pensei na minha filha biológica com Renata. Me perguntei como ela é, se parece comigo, se está sendo bem cuidada. Rafael fez uma pausa brincando com a xícara nas mãos.
Pensei em como seria conhecê-la, ter uma parte de Renata viva no mundo. Thalita sentiu o coração se contraindo, mas permaneceu em silêncio. Mas também pensei em Helena, em como ela me olha quando chego em casa, em como corre para meus braços quando se machuca, em como adormece no meu colo quando está doente. Rafael olhou para a filha que agora tentava comer banana com as próprias mãos. E percebi que ela não é apenas uma criança que estou criando. Ela é minha filha, em todos os sentidos que importam. E sua filha biológica? Minha filha biológica tem pais que a amam, assim como Helena tem pais que a amam. Não tenho o direito de destruir duas famílias felizes para satisfazer minha curiosidade ou minha culpa. Thalita sentiu lágrimas de alívio brotando em seus olhos. Então, o que você vai fazer? Vou ligar para Daniel e dizer que não quero prosseguir com a investigação, que algumas coisas são melhor deixadas como estão. E se ele decidir investigar sozinho, aí é problema dele, mas não vou ajudar. Rafael se levantou caminhando até o cadeirão de Helena. Você estava certa ontem. Família não é sobre biologia. É sobre amor, compromisso, presença diária. E eu escolho esta família. Helena estendeu os bracinhos para Rafael, que a pegou no colo imediatamente. Papa, disse ela alegremente, beijando o rosto dele com os lábios sujos de banana. Tá isso mesmo, princesinha. Papai está aqui. Thalita se aproximou abraçando os dois. Nós estamos aqui para sempre. Para sempre, concordou Rafael. Naquela tarde, enquanto Helena tirava sua soneca, Rafael fez duas ligações importantes. Primeira foi para Daniel, informando sua decisão de não prosseguir com qualquer investigação sobre a troca de bebês. Você está cometendo um erro, disse Daniel. Temos direito de saber a verdade. A verdade é que sou pai da criança, que estou criando há 1 ano. Essa é toda a verdade que preciso saber. A segunda ligação foi para um advogado especializado em direito de família, não para investigar a troca, mas para garantir que nada pudesse ameaçar a guarda de Helena no futuro. Quero adotar Helena oficialmente, disse Rafael. Quero que minha esposa também a adote. Quero que sejamos reconhecidos legalmente como pais dela, independente de qualquer questão biológica. Isso é possível, confirmou o advogado. Vamos começar o processo imediatamente. Naquela noite, Rafael e Thalita se sentaram na varanda, que se tornara o local de suas conversas mais importantes. Helena dormia tranquilamente no andar de cima, e o silêncio das montanhas os envolvia como um cobertor. Não tenho arrependimentos, disse Rafael de repente. Sobre o quê? Sobre escolher vocês duas sobre qualquer outra possibilidade. Sobre construir nossa família baseada em amor, não em acidentes biológicos. Mesmo sabendo que há uma criança lá fora que carrega seus genes e os de Renata, Rafael pegou a mão de Thalita, especialmente sabendo disso, porque agora sei que o que temos não é acidente, não é biologia, não é conveniência, é escolha pura. Eu escolho você, escolho Helena, escolho nossa família imperfeita, complicada e absolutamente perfeita. Eu também escolho vocês, disse Thalita. Todos os dias escolho vocês. E Helena, você acha que um dia devemos contar para ela sobre a troca? Thalita pensou por um longo momento. Acho que devemos contar que família é sobre amor, não sobre sangue. Que ela foi escolhida por nós, assim como nós fomos escolhidos por ela. O resto são apenas detalhes. Detalhes, concordou Rafael, que não mudam o que realmente importa. Lá dentro, Helena se mexeu no berço e, através do monitor, eles ouviram um pequenininho mama sonolento. Ela está sonhando conosco, disse Thalita sorrindo. Ou talvez esteja nos chamando para casa. Já estamos em casa. Sim, disse Rafael beijando a mão de Thalita. Estamos. Mas enquanto observavam as estrelas sobre Campos do Jordão, ambos sabiam que a maior prova de seu amor como família ainda estava por vir, porque no dia seguinte eles receberiam uma ligação que testaria todas as convicções que acabavam de reafirmar. Algumas vezes o universo precisa ter certeza absoluta de que tomamos a decisão certa, e algumas vezes essa certeza vem de forma que nunca poderíamos imaginar.
A ligação chegou numa manhã de primavera, quando Helena estava no jardim tentando pegar borboletas que dançavam entre as flores que Thalita havia plantado. Rafael atendeu o telefone sem reconhecer o número, esperando que fosse algum cliente ou fornecedor. Alô? Por favor, não desligue. A voz do outro lado era feminina, nervosa, com um sotaque paulistano bem marcado. Meu nome é Carla Santos e eu acho que você é o pai da minha filha. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Como disse, minha filha se chama Sofia. Ela nasceu no Hospital São Camilo no mesmo dia que sua filha. E ontem descobri que pode ter havido uma troca. Como você descobriu isso? Porque um homem chamado Daniel me ligou ontem. Disse que era sócio da mãe biológica do seu bebê e que havia descoberto uma troca de crianças. A voz de Carla estava trêmula. Ele disse que você poderia querer conhecer Sofia. Rafael fechou os olhos, sentindo como se estivesse sendo arrastado de volta para um pesadelo que pensava ter deixado para trás. Senhora Carla, preciso ser muito claro sobre uma coisa. Não estou interessado em nenhuma troca ou investigação sobre... Não é isso, Carla o interrompeu. Desculpa, não me expressei bem. Não quero trocar as crianças. Sofia é minha filha, assim como Helena é sua. Mas Sofia está doente, muito doente. Ela tem leucemia. O mundo de Rafael parou de girar. O quê? Ela precisa de um transplante de medula óssea urgente e nenhum dos doadores do Banco Nacional é compatível. Os médicos disseram que nossa melhor chance é encontrar um parente biológico próximo. Rafael se sentou pesadamente na cadeira mais próxima. E você acredita que eu... Se você é realmente o pai biológico dela, há uma chance de que seja compatível. Ou que Helena seja. Carla respirou fundo. Eu sei que é muito pedir. Sei que estou ligando para um estranho pedindo para ele salvar minha filha. Mas ela é uma criança. Ela tem 11 meses, a mesma idade da Helena, e ela está morrendo. Rafael olhou pela janela para o jardim, onde Thalita brincava com Helena entre as flores. Sua filha, porque Helena era sua filha independente de DNA, ria enquanto tentava pegar pétalas que caíam das árvores. O que exatamente você está pedindo? Apenas um teste de compatibilidade. Se houver compatibilidade entre você e Sofia, ou entre Helena e Sofia, eu gostaria de saber se vocês considerariam ajudar. E se não houver compatibilidade, aí continuamos procurando em outros lugares. E vocês nunca mais precisam pensar sobre isso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando sua família no jardim. Thalita havia notado sua expressão séria na janela e o observava com preocupação. Posso conversar com minha esposa e te dar uma resposta. Claro, mas por favor não demorem muito, Sofia não tem muito tempo. Depois que Carla passou seus contatos e desligou Rafael, permaneceu sentado por vários minutos tentando processar o que acabara de acontecer. O universo estava realmente testando sua convicção sobre família e paternidade da forma mais cruel possível. Quando contou tudo para Thalita, ela ficou em silêncio por um longo tempo, observando Helena brincar no tapete da sala. Uma criança de 11 meses com leucemia, murmurou ela finalmente. Que pode ser minha filha biológica. E que pode morrer se não encontrar um doador compatível. Eles se olharam ambos, sabendo que não havia realmente uma escolha a ser feita. Vamos fazer o teste, disse Thalita. E se eu for compatível e se Helena for, aí fazemos o que qualquer pai ou mãe faria por uma criança. Ajudamos. Mesmo que signifique reconhecer que tenho outra filha. Thalita pegou a mão de Rafael. Amor não é um recurso finito, Rafael. Você pode amar Sofia sem amar Helena menos. Pode ser pai de 2 crianças da mesma forma que eu posso ser mãe de 2. E se os pais de Sofia quiserem que façamos parte da vida dela depois do transplante, aí conversamos, negociamos, encontramos um jeito que funcione para todos. Famílias modernas são complicadas, mas não impossíveis. No dia seguinte, Rafael, Thalita e Helena fizeram o trajeto de volta para São Paulo para os exames de compatibilidade. Foi no hospital que eles conheceram Carla e seu marido, Roberto, e, finalmente, viram Sofia. A menina era uma versão delicada e frágil de Helena,
com cabelos escuros ralos devido ao tratamento e olhos que eram inconfundivelmente os de Rafael. Estava conectada a vários equipamentos, mas sorriu quando viu Helena através do vidro da sala de isolamento. Elas se parecem, observou Carla, lágrimas escorrendo pelo rosto. São quase irmãs gêmeas, concordou Thalita. Os resultados dos exames chegaram 2 dias depois. Rafael era 100% compatível com Sofia. Helena também era compatível, mas sendo muito pequena, não poderia ser doadora. É uma cirurgia com alguns riscos, explicou o médico, mas o senhor é jovem e saudável. As chances de sucesso são excelentes. Quando podemos fazer? Perguntou Rafael sem hesitar. O mais rápido possível. Sofia está respondendo bem ao tratamento preparatório, mas não podemos esperar muito. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Durante os dias de preparação, Rafael e Thalita passaram tempo com Carla e Roberto conhecendo a história. Deles vendo como amavam Sofia, entendendo como se pareciam mais com eles do que imaginavam. Obrigada, disse Carla para Rafael na véspera da cirurgia. Não temos como retribuir o que vocês estão fazendo. Vocês fariam o mesmo por Helena, se ela precisasse, disse Rafael simplesmente. É isso que os pais fazem. A cirurgia de transplante foi um sucesso. Sofia começou a responder positivamente ao tratamento em poucos dias e os médicos eram otimistas sobre sua recuperação completa. Durante as semanas de recuperação que se seguiram, 2 famílias se tornaram uma família estendida. Sofia e Helena brincavam juntas quando possível. Carla e Thalita trocavam conselhos sobre maternidade e Rafael descobriu que era perfeitamente possível amar 2 crianças intensamente sem que esse amor diminuísse. Como vamos explicar isso para elas quando crescerem? Perguntou Carla numa tarde, observando as 2 meninas, uma ainda careca, mas visivelmente mais forte, outra de cabelos cheios brincando no jardim da casa em Campos do Jordão. Que famílias vêm de formas diferentes, disse Thalita. Que algumas crianças têm uma família, outras têm 2. Que amor multiplica, não divide. E que às vezes, acrescentou Rafael, o universo comete erros que se transformam em bênçãos. 6 meses depois, Sofia estava completamente curada. As 2 famílias mantinham contato regular com visitas mensais e férias ocasionais juntas. Helena e Sofia cresciam como primas irmãs, cada uma segura no amor de seus pais, mas com um vínculo especial entre elas. Thalita abriu sua escola de educação infantil em Campos do Jordão, com Sofia sendo uma de suas primeiras alunas quando a família Santos decidiu se mudar para mais perto. Rafael expandiu seus negócios para incluir consultoria em sustentabilidade rural, encontrando realização em trabalho que fazia diferença real na comunidade. E numa noite de dezembro, exatamente 2 anos depois de seu primeiro casamento, Rafael e Thalita renovaram seus votos no mesmo jardim onde haviam se casado originalmente. Desta vez, porém, tinham 2 daminhas Helena aos 2 anos e meio, carregando pétalas de rosas com seriedade absoluta, e Sofia, 2 meses mais nova, tentando comer as flores do buquê. Prometo, disse Rafael, olhando nos olhos de Thalita enquanto as 2 meninas brincavam a seus pés. Continuar escolhendo nossa família todos os dias. Nossa família grande, complicada, imperfeita e absolutamente perfeita. Prometo, disse Thalita, que não importa quantas crianças o universo coloque em nosso caminho, sempre haverá amor suficiente para todos. Quando se beijaram, Helena e Sofia aplaudiram e os adultos presentes riram através das lágrimas. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo e os convidados haviam ido embora, Rafael e Thalita se sentaram na varanda que havia testemunhado tantos momentos importantes de suas vidas. Algum arrependimento? Perguntou Rafael. Nenhum, disse Thalita sem hesitar. E você apenas um. Qual? Que demorei tanto para entender que família não é algo que acontece com você. É algo que você constrói todos os dias com escolhas conscientes de amar e ser amado. E que às vezes, acrescentou Thalita, a família que você constrói é ainda mais forte que a que você nasceu. Lá dentro, elas podiam ouvir Helena sussurrando para Sofia através do monitor, "Boa noite, mana, te amo." E Sofia respondendo,
Amo também, mana. Rafael e Thalita sorriram sabendo que haviam feito tudo certo. Não porque não cometeram erros, cometeram muitos. Não porque foi fácil, foi incrivelmente difícil. Mas porque no final, quando tudo foi dito e feito, eles tinham exatamente o que importava. Uma família construída sobre amor incondicional, escolha diária e a convicção de que os melhores laços são aqueles que criamos com o coração. 2. Meninas que encontraram pais que as amavam incondicionalmente. 2 homens que aprenderam que paternidade vai muito além de biologia. 2 mulheres que descobriram que maternidade é sobre criar, não apenas dar à luz. E 4 adultos que entenderam que, às vezes, a vida comete os erros mais bonitos, colocando pessoas que não nasceram para estar juntas no caminho umas das outras, para que possam escolher ser família. Família não é quem divide o mesmo sangue. Família é quem divide o mesmo amor. E amor, eles descobriram, é realmente a única coisa que importa.